Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do curso de TTI, a aula de Ética e Psicologia de Vendas. Nós vamos trabalhar um pouco sobre o tema e vocês vão ver que não tem mistério nenhum quando se fala de ética. E a psicologia de vendas, ela te dá aquela deixa, né, para você se sair bem ali nas suas vendas, no seu trabalho como técnico em transações imobiliárias. Começando, nós vamos verificar que existem duas palavras muito próximas e que se confundem muito, que é a ética e a moral. Mas elas têm algumas diferenças bastante distintas e que a gente vai poder verificar e que vocês vão entender com certeza. A ética, a ética ela é considerada valores pessoais, tá? São intrínsecos da pessoa. São dogmas, às vezes, formados pela família, pela igreja normalmente, e que elas vão se perpetuando. Um exemplo disso é falar aquele código, né? Os 7 pecados, não matar, não roubar, ou ter empatia, isso tudo são códigos éticos da nossa vida. E a origem da palavra ética, ela vem do grego, que é a palavra ethos. Então, a característica principal é que a ética são valores pessoais, são intrínsecos da pessoa, ok? E a moral? A moral, ela se baseia em três valores aqui, que são os valores sociais, ou seja, os valores sociais, eles mudam com o passar do tempo, ou melhor, eles podem mudar, né? E eles são diferentes de sociedade para sociedade. Tá? A base, a origem dele é a sociedade. Nós somos seres sociais, não conseguimos viver sem ser num grupo social, numa cidade, com um grupo de amigos, com um grupo de profissionais. Você pode dizer, mas eu não gosto de conviver com as pessoas. Mesmo assim, mesmo se você se afastar, você vai estar contido num grupo social. Quero ficar separado, eu vou lá para o meio do mato. Mas você está sujeito a uma regra social. Tá? E aí entra a questão da moral. O que é aceito moralmente por aquela sociedade? E a outra coisa interessante é a origem da palavra, que ela vem da palavra moralis do latim. Tá? Então, ética são valores pessoais e moral são valores sociais. Tá? E, além disso, da ética e da moral, a gente confunde também algumas outras palavras. Ética, moral, costumes, caráter. Né? Essa pessoa é uma pessoa de caráter. É um costume de determinado povo agir de determinada forma. Então é o seguinte, é comum confundir algumas palavras com ética e moral, até porque são componentes das mesmas, tais como os costumes e caráter. O caráter ou a personalidade da pessoa estão diretamente ligados à ética. Né? Olha, a minha ética ela não me permite agir de determinada forma, ou ela me cobra que eu seja de determinada maneira. Enquanto que os costumes eles estão diretamente ligados à moral. De repente, você está simplesmente repetindo algumas ações que são aceitas socialmente. Muita gente não sabe nem por que faz, mas ele vai repetindo aquilo. Tá? Então, costume e caráter tem muito a ver com ética e moral. Ok? O que vem primeiro quando falamos em ética e moral? Olha, eu acredito que nos dias atuais, como a gente tem um acesso muito grande aos veículos de comunicação, quando a gente pensa em alguém que não seja ético ou que seja imoral, normalmente a gente pensa muito na política ou nos políticos. Né? Aquele político é imoral, ele age assim, ele se corrompe, ele é corrupto, ele desvia os recursos e coisa e tal. Então a gente tem muito essa vinculação da moral e da ética com a política. Mas a ética e a moral, ela está em tudo, absolutamente tudo. Está na família, está no trabalho, está nas relações sociais de amizade. Nossa, então nós vamos ver um pouquinho mais para frente como é que se desenha isso no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente exerce
a ética e a moral, ou não exerce também a ética e a moral, só que talvez nós não a conhecemos com este nome, que seja ética ou que seja moral, né? Mas ela existe. E ela está ligada principalmente à política por ser uma questão de mais destaque, tá? Porém, nós temos bons e maus políticos, bons e maus profissionais em várias áreas. Por incrível que pareça, todo mundo vai dizer, todo político não presta. Não é verdade. Nós temos bons e temos maus políticos. Talvez os bons sejam em minoria, que dá para se contar nos dedos, né? Mas nós temos. Como eu disse, nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade e não existe sociedade sem política. Queira ou não queira, você gosta ou não gosta. Tá? Eu não gosto de política. Eu acho que é um direito teu. Tá? Mas para dizer que você não gosta de política, eu acho que você tem que conhecê-la profundamente. Porque a política ela vai impactar a sua vida, ela vai impactar o seu trabalho, ela vai impactar a sua família de todas as formas imagináveis. Porque você vai estar dentro de um espaço social, ou seja, de uma sociedade, numa cidade, em que você vai ser obrigado a cumprir regras, a ter ali um comportamento social, né? Então, a política ela é extremamente importante nesse sentido. E aí você tem a boa e a má política, e você tem os bons e os maus políticos. Mas, além dos políticos, nós temos bons e maus médicos também. Como eu disse, em todas as profissões. Quantos médicos não respondem processos no Conselho de Ética por erro médico? Né? Quantos advogados não estão respondendo no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil? Então, tudo isso são profissões diferentes em que você tem um comportamento bom e do mal profissional. Nós também temos advogados e temos até professores, né? Nós temos algum professor que é ético e outros nem tanto, né? Garanto que você conhece algum que você lembra com saudade de um professor, de uma professora, mesmo que seja da infância, e tem outros que passaram pela sua vida e que não marcaram absolutamente nada, porque não cumpriram o seu papel como mestre de ensinar, de transmitir, de incentivar, né? Então, isso é uma questão muito importante. E aí, quando nós voltamos para a questão das vendas do mercado imobiliário, você tem aquele profissional, o corretor de imóveis, né? Que ele também é ético, e outros que não são nem tanto, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente quem é que vai sobreviver, como é que o mercado trabalha com esse profissional, ok? Onde é que é praticado a ética moral? Todo lugar, absolutamente todo. É na escola, é no trabalho, é na família, na amizade, nas suas relações sociais. Na sua família, você pratica com a sua esposa o bom dia, boa tarde, o respeito que você tem com seus filhos, com seu vizinho, né? Então, essa relação, ela existe, como eu disse para vocês, às vezes ela não vem com este nome de ética e moral, mas ela vai acontecer no seu dia a dia. No trabalho, então, você tem uma ética profissional, você tem uma ética moral a ser seguida. E aí também nas relações sociais. Hoje em dia, como essa coisa está muito banalizada, vamos dizer assim, por conta da internet, por conta de tudo, e todo mundo se mostra, e todo mundo acha que tudo é possível, mas não é bem assim. Isso pode ter uma consequência muito ruim para quem não observa determinados preceitos. Ok? Qual é a consequência de ser ético ou de não ser ético ou de não usar a moral? Olha, você pode aí ter uma questão de uma implicação legal, né? Ou seja, eu não sou ético, eu desviei recurso e eu vou ter uma consequência legal, tá? Porque isso pode ser definido como um crime, e nós também podemos ter uma consequência psicológica, o dano que eu vou causar a terceiros, né? De poder prejudicá-lo de alguma forma. Então, tudo isso tem uma conotação, e essa consequência ela sempre existe, para quem a pratica, né, que pode ser criminal, e para quem sofre essa ação também, que pode ser bastante prejudicado. Essa é uma questão interessante da gente verificar ali qual é esse nosso limite, ok? O que nos interessa a ética profissional? Interessa muito
Hoje, as grandes empresas, as grandes corporações, esse mundo globalizado, as empresas, as grandes empresas principalmente, elas têm um código de ética profissional. Ela tem um objetivo a ser atingido e eles têm um nicho de mercado, ele tem uma clientela, às vezes, muito específica. Vou dar um exemplo para vocês. Você, por exemplo, vai trabalhar numa grande empresa de energia elétrica, tipo a Energisa, né? Aqui na cidade. E ali você é contratado, você passa por um processo seletivo, você vai passar por um treinamento e você, num primeiro momento, antes de ir para o mercado de trabalho, antes de ir para o campo, digamos assim, você vai ler qual é a conduta desta empresa, qual é a ética que ela quer dos seus colaboradores, né? Da questão profissional, da questão ambiental, da questão de respeito com a comunidade. Tudo isso hoje tem um grande peso nessa relação profissional, né? E a tendência é que isso se intensifique cada vez mais. Então você tem uma grande construtora, né, uma grande incorporadora, e ela tem um objetivo, que é atender bem o cliente, satisfazer, dar uma informação correta, ser uma referência no mercado. Então tudo isso você vai aprender. E tudo isso é uma questão da sua ética profissional, ok? Diversas empresas têm um código de ética e conduta que seus colaboradores devem seguir. O que pode e o que não pode. Tá? Normalmente ele vem classificado assim. O bom senso será o limite das nossas ações. Poxa vida, aquela questão, eu não vou fazer com o outro o que eu não quero que façam comigo. Né? Então ali você tem um balizamento para saber até onde eu estou certo ou não. É o bom senso. Não fazer com o outro que não gostaria que fosse feito com você. E uma coisa interessante é que o mercado do trabalho ele terá conhecimento da forma de agir de cada indivíduo. As pessoas conversam, trocam ideias. É muito comum você estar numa área específica, por exemplo, o ramo imobiliário, ou de construção civil, ou médico, e fazer algumas barbaridades e achar que aquele mercado ele não te conhece, não sabe. Você pode ter certeza, você pode não ter conhecimento, mas muitas pessoas conhecem as suas ações. Se você é um bom profissional e se você também é um mau profissional. Então isso é muito interessante de você estar ali, de ter consciência disso e ver qual é o seu objetivo, né? Se eu pretendo crescer naquela área, eu vou ter ali uma nota do mercado. Não de toda a sociedade, mas aquele mercado onde você atua, você pode ter certeza que as pessoas te conhecem e sabem como você age. E isso vai ter um peso na sua futura contratação, na escolha de você como profissional, para o bem ou para o mal. E principalmente nos dias atuais, em que você tem as redes sociais abertas aí e que todo mundo vê tudo, né? Ela pode ter um lado positivo e um lado negativo. Então fica ligado nisso, que isso vai fazer uma grande diferença para você. Se você é um profissional, certamente terá um score do seu desempenho e caráter no seu meio, foi o que eu acabei de falar aqui. Não pensa que ninguém está sabendo que eu sofri uma ação ou uma punição da empresa. Sabe, você pode ter certeza, as pessoas podem não comentar com vocês, mas elas te conhecem. Então tome cuidado com as suas ações, tá? Profissionalmente, você precisa ser ético com o seu cliente, dar informação correta, explicar todos os detalhes. Não é simplesmente vender e esquecer o cliente, porque a melhor propaganda é a propaganda boca a boca. Isso todo mundo sabe, né? Grande maioria do pessoal que está aqui participando da nossa aula é um pessoal que já está numa faixa mais avançada, ali dos 40 em diante, é a grande maioria dos alunos desse curso de TTI, porque é um mercado muito atraente, e a gente sabe ali no dia a dia como é que isso funciona. Então não existe propaganda melhor que a propaganda boca a boca, porque ela já vai com uma referência, né? Olha, procura determinado profissional porque ele é excelente, ele trabalha assim, ele trabalha assado. O contrário também é verdadeiro. Você está mantendo contato com fulano de tal, eu tive uma péssima experiência com ele. Eu, se fosse você, ficava precavido com isso tal. A pessoa já fica ali meio ressabiada. Então, cuidado com o que você transmite para o mercado.
ok? E aí, quando a gente está falando de mercado e está falando de ética, a gente já entra para a parte da psicologia de vendas, né, que é a questão da TTI do mercado imobiliário. Qual a importância da boa comunicação? E a comunicação é importante em todos os aspectos. Com a família, com os colegas de trabalho e principalmente com o seu cliente. Seja claro e objetivo na comunicação profissional. Preferencialmente, fale pelos canais institucionais. O e-mail, né, profissional, o WhatsApp comercial e outros, porque amanhã depois isso pode ser usado como prova para você. Às vezes você fala por telefone e ali se perde uma informação, o cliente vai dizer que você disse, você vai dizer que não disse, e a tendência é que vale o que o cliente está dizendo, né? Como diz o ditado, o cliente sempre tem razão. Então procure as informações importantes, pelo menos, que você faça de uma forma oficial, pelo e-mail que fica registrado, você pode ir lá buscar. O WhatsApp hoje em dia também tem o WhatsApp Business, que realmente é uma ferramenta bem interessante, né? Você tem os folhetos da empresa, quando tem um lançamento, alguma coisa. Então, essa maneira de comunicar oficialmente, ela é muito mais segura, ok? Importantíssimo, fale ao seu cliente somente o que você sabe e conhece. Se não souber, peça um tempo e procure saber para dar uma informação correta. A pior coisa é criar uma expectativa na pessoa com uma informação errada, incompleta, e depois ter que corrigi-la. Gente, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe absolutamente tudo. E tudo muda o tempo todo. Como é que eu vou estar ligado? Às vezes são N informações, N empreendimentos que você está trabalhando lá, né? E as mudanças hoje em dia, elas são muito aceleradas. Então é importante que você esteja ali sempre se atualizando, né? Conhecendo do produto que você está comercializando, que você está vendendo, e passar uma informação segura para o seu cliente. A gente sempre diz que um imóvel é um sonho, né? Ou talvez o maior sonho. Todo mundo sonha em ter seu lar, sua casa, seu local de descanso, né? Então, é uma coisa muito cara no sentido de querer esse produto. É um desejo muito grande de todos. Então, quando você for passar alguma informação, passa a informação que você sabe, que você tenha certeza. Se não souber, não tem problema nenhum. Fala, olha, essa informação eu vou confirmar e amanhã eu te passo. É preferível você dar uma informação mais tarde do que você dar uma informação e depois dizer que não é isso, porque aí o seu cliente vai perder a confiança em você. Então fica ligado aí, sabe, de não falar demais também. Na ânsia de vender, inventa coisas. Isso vai ser um problema seu, tanto com este cliente, como também com o mercado que você está atuando. Então toma cuidado com isso, ok? Lembre-se, a comunicação ela é composta de 3 estágios, que é o emissário, é quem fala, pode ser você ou pode ser seu cliente, o retorno, o meio que você está utilizando para a comunicação, se é um meio oficial, um e-mail, WhatsApp, que fica escrito, fica registrado, um ofício, alguma coisa, ou se é por telefone que vai se perder ali, e aí não vai ter como provar, tá? E também o receptor. É importante você perguntar, o senhor entendeu? É isso mesmo? Tem alguma dúvida? O senhor quer ainda mais algum esclarecimento? O cliente vai se sentir muito confortável em pedir para você essas informações ou dizer que não entendeu. As pessoas são diferentes, as pessoas entendem de forma diferente. Então você tem que ter toda a paciência do mundo e estar ali, trabalhar e explicar. O seu objetivo é a venda. O objetivo do cliente é comprar o imóvel que ele deseja. Então tem que dar um jeito de unir essas 2 pontas aí e fazer com que o negócio aconteça. Ok? O trabalho do corretor de imóvel. Primeiro de tudo, quem vai trabalhar neste mercado? Como eu disse para vocês, nós estamos com um público ali um pouquinho mais velho, mais experiente, que já é um fator positivo, né? E aí eu vou dizer para você, defina a sua área de atuação. Estude, conheça e vivencie. Que tipo de imóvel eu posso trabalhar? Qual tipo de imóvel que é ideal para mim? Nós temos os imóveis de alto padrão, nós temos os imóveis populares, nós temos chácaras, sítios e fazenda,
nós temos lotes e terrenos urbanos, nós temos empreendimentos comerciais, nós temos gestão e administração de imobiliária, nós temos o trabalho em incorporadora e construtora, e nós temos o setor público ainda que trabalha especificamente com essa área da construção civil. Então você pode ver que a coisa é muito abrangente, né? E aí, às vezes, a pessoa tem aptidão mais para um lado do que para o outro, mas todo o mercado é interessante. Tá? A sua experiência profissional, seu grupo de amigos, de convívio social, vai definir o seu nicho de mercado. Vamos dar um exemplo aqui. Professor, mas existem imóveis de alto padrão em Cuiabá? Sim, existem esses condomínios residenciais, os horizontais, principalmente, né, em que nós temos um número cada vez maior, né, e são imóveis de 1, 2, 3, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Existem esses imóveis em Cuiabá? Existe. Então são os imóveis de alto padrão. Alguém compra e alguém vende, correto? Ah, quem é que vai trabalhar nesse mercado? É igual o mercado de imóveis populares. Quantos prédiozinhos pequenos, né, principalmente a galera mais jovem, que tem um filho no máximo, ou que são solteiros e que vai viver ali num apartamentozinho menor, às vezes com muita área comum, né, e pouca área privativa, mas que atende às necessidades. Vocês veem aí, tem N deles na cidade, cada vez mais, e tem um público específico para aquilo. Dependendo da localização, os valores são mais acessíveis. Nós temos sítios, chácaras e fazendas. Como é que eu vou definir qual é a minha área de trabalho nesse mercado imobiliário? Vai ser o seguinte, vai ser a minha vida familiar, a minha vida social que vai definir isso. Por exemplo, quem vai trabalhar com imóvel de alto padrão? Quem vive, quem tem um círculo de alto padrão. Você concorda comigo? Se você tem um grupo de amigos, tem uma casa de veraneio final de semana, que tem um local um barco, alguma coisa, ele tem um alto poder aquisitivo, se você também, de certa forma, faz parte desse grupo, então você está inserido dentro daquele mercado de alto padrão. Ah, professor, mas eu que não sou uma pessoa rica, vamos dizer assim, eu não posso tentar trabalhar? Pode, não tem problema nenhum. Só que a probabilidade de você ter sucesso numa área em que você não vive socialmente nela vai ser muito menor. Você concorda comigo? Tá? Quem tem uma vida de alto padrão, ele vai saber quais são os costumes, o que a pessoa gosta, e aí fica mais fácil. Assim como também dos imóveis populares, não é verdade? Ah, eu moro lá, vamos supor aqui na região do Pedra 90 ou na região do CPA, na região da saída aqui do Parque Cuiabá, que são os locais mais de periferia que estão em pleno desenvolvimento, né? Então ali você tem os imóveis mais populares. E aí? Eu moro lá, eu convivo lá, eu tenho parentes lá. Quanto é esse mercado? Eu conheço mais o mercado, esse imóvel atende a minha necessidade, então atende do meu colega de faculdade ou do meu colega de trabalho. Você entendeu como é que funciona a coisa? Então eu vou me identificar mais com esses imóveis populares. Quem vai trabalhar com chácara, sítio e fazenda é, obviamente, quem conhece, né? Quem nasceu lá. Você precisa saber sobre hectares de terra, as medidas, você precisa saber se tem água, se não tem, se o solo é bom, se serve para plantação, se serve para criação de gado. Tem uma série de informações que vai interessar e que se você é da área urbana, não é da área rural, você simplesmente vai ficar boiando, né? E às vezes, gente, um imóvel de alto padrão ou uma fazenda, como nós temos fazendas caríssimas aqui no estado de Mato Grosso, com alto valor, às vezes o cara vende uma por ano, né? Ou um imóvel de alto padrão, enquanto o outro corretor vende 10, 20 imóveis populares. E os dois mantêm um certo equilíbrio. Por quê? Este imóvel que dá mais trabalho, que você fica ali o tempo todo, que você mostra para um, mostra para outro, uma vez, 2, 10 vezes, e você tem que cativar, tem que construir esta venda, você, na hora que consegue finalizá-la, também o valor vai lá em cima. De repente você está vendendo um imóvel de 2, 3 milhões. E às vezes a outra pessoa que vendeu os imóveis populares vendeu 10 imóveis de 250, 300 mil, que vai dar 3 milhões de reais. Você entendeu? Então ele tem essa diferenciação.
E aí você tem imóveis urbanos, lotes para construir galpão, né? Você tem lotes urbanos, você tem loteamento, né? Você tem condomínio fechado, de casas, sabe, você tem que se localizar ali para você ter um melhor aproveitamento como profissional nessa área. A sua experiência pessoal, seu grupo de amigos, de convívio social vai definir o seu nicho de atuação. Exatamente o que eu havia dito aqui. Na área profissional, o network, a sua rede de contato, vale mais do que dinheiro. Gente, quem é corretor de imóveis, ele é corretor de imóveis 24 horas por dia. Tá? Então você está no meio de uma festa, no meio de, sei lá, de algum evento, e alguém, um amigo teu, está conversando com outra pessoa, e a pessoa fala, olha, eu estou pretendendo comprar um imóvel em tal região, um imóvel de alto padrão, e aí o teu amigo vai dizer, olha, eu tenho um amigo que é corretor de imóveis, que trabalha com este mercado, com esse nicho de mercado. E aí já vai identificar, né, já vai apresentar, já vai trocar telefones, e aí você começa ali todo um trabalho de mostrar o imóvel, de conquistar aquele cliente para que ele adquira o imóvel com você. Tá? O mercado imobiliário em Cuiabá, em todo o Mato Grosso, ele está muito aquecido, ele é e está aquecido. Tem que ter conhecimento de economia, assistir noticiários, saber tudo sobre o mercado. Ah, professor, mas eu tenho que fazer isso todo dia? Sim, porque as coisas mudam diariamente. Tá? Mudam as leis, né? Muda a área, né, de atuação, você precisa saber de economia para ter ideia de juros, para ter ideia de financiamento, você precisa assistir os noticiários para dizer a cidade está crescendo mais para determinada área. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês que estão pretendendo trabalhar nessa área como corretor de imóveis, vocês sabem que saiu uma avenida nova, que é o Contorno Leste, de aproximadamente 18 quilômetros, que liga o Distrito Industrial de Cuiabá até a rodovia da Chapada dos Guimarães. Você já teve curiosidade de um dia ir até lá e conhecer essa pista de ponta a ponta? Qual é a infraestrutura que ela tem, quais são os bairros que ela passa, quais as oportunidades que tem ali? Lá ainda é uma área nova, tem umas áreas já habitadas, lá de repente vai precisar de postos de combustíveis, né? Lojas de materiais de construção. E quando aquele seu cliente vier te procurar e falar, eu tenho ideia de comprar um imóvel para construir um posto de combustível, você vai estar ligado e falar, bom, na área tal está crescendo, é assim, é assado, e eu posso te levar lá, eu vou te mostrar. Então é importante que você esteja ali atento ao seu negócio, ao que você trabalha, né? Ao seu trabalho. Você tem que ter conhecimento de tudo. O mercado está com juros de tanto, compensa fazer assim, compensa fazer assado, sabe todas essas informações, e uma vez licenciado pelo CRES, você não vai parar de estudar nunca. Você tem que conhecer, tem que saber e tem que estar ali atualizado. Para onde a cidade está indo, qual que é a ideia, quais são as novas leis que proíbem isso ou flexibilizam aquilo, tudo isso vai fazer diferença na sua atuação como profissional, ok? Quais os conhecimentos agregam à minha profissão? Eu digo que sempre todo tipo de conhecimento é válido. De direito, arquitetura, construção civil, paisagismo, decoração, tudo que você possa imaginar. Professor, mas eu preciso entender de direito para poder trabalhar na área imobiliária. Você não precisa ser um expert, mas você precisa ter noção. Por quê do direito? Nós não vamos fazer um contrato de compra e venda? Nós não vamos fazer um contrato de financiamento? Eu tenho que saber de matemática? Sim, vai ser feito cálculos. Vai ser feito cálculos de financiamento, amortização, juros, desconto, acréscimo. Tudo isso você tem que ter aquela noção básica de construção civil, sabe? Ter noção do que é um imóvel, de você bater aqui e saber que isso aqui é alvenaria. Alvenaria é tijolo, concreto, tá? Que hoje em dia você tem muita coisa que é feita com gesso, gesso acartonado, drywall, tipo de piso, tipo de pintura, tipo de revestimento. Então, tudo isso, quem está na área, o cara tem que ter noção. Tá? Como é que você vai vender uma coisa dizendo que ela é muito segura e chega lá é a casa dos 3 porquinhos que você soprou e ela, puf, cai? Tem jeito, né? Então, tem que conhecer, tem que saber. Isso é obrigação pela sua profissão, pelo que você está trabalhando, né?
Eu falo que o pessoal que é um pouco mais, tem idade mais avançada, a gente já tem ali uma certa tarimba do dia a dia, da vivência, isso vai ajudar bastante. Mas os jovens que querem seguir, é uma profissão ótima, dá para ganhar muito dinheiro realmente, mas tem que estudar, tem que conhecer, ok? Tudo vai agregar as informações a serem repassadas aos seus clientes. A área construída, o material, a posição do sol, vizinhança, facilidades próximas ao imóvel, tipo farmácia, shopping center, escola, os acessos àquele imóvel. Estudar sempre. Como em todas as profissões, se você quiser ser o melhor, tem que estar sempre em constante aprimoramento. Tudo muda o tempo todo. Ah, eu já sei o que é isso aqui. Amanhã sai um material novo, amanhã sai uma forma nova de venda, amanhã a tecnologia vai mudar tudo. Então, você nunca vai poder parar. Começou a estudar, se qualificou e você vai estar naquela. E isso eu não estou falando só para a profissão de técnico de transações imobiliárias, não. É qualquer profissão. Tudo muda o tempo todo, gente. Bota isso na cabeça se você quiser estar ali, trabalhar e fazer e ser um dos melhores da área, tá? Porque aquele lado comum, aquele lugar comum, vai estar assim, ó, lotado de gente. E aí a concorrência lá talvez seja maior, né? Seja mais difícil. Talvez se você destacar um pouco mais, ali você vai ter uma linha melhor para trabalho. Ok? Outra coisa, primeiro de tudo, as questões pessoais e profissionais. Eu sempre digo que quando você chega numa situação em que você já não sente confortável quando acorda e fala, poxa, eu tenho que ir trabalhar, esquece, acabou, você não vai mais produzir nada ali. Tá? Para estar bem profissionalmente, você precisa estar bem pessoalmente, famílias, amigos e convívio social. Uma coisa complementa a outra. Você acordou, dormiu mal, teve uma noite péssima, brigou com a esposa, ou os filhos perturbaram demais, e você está no outro dia acabado. Como é que você vai atender um cliente nessa situação, gente? A vantagem de você trabalhar como corretor de imóveis é que você é um profissional liberal. Você não está, normalmente não está, mas você pode estar se estiver trabalhando numa imobiliária ou numa incorporadora, mas você não está vinculado diretamente. Você faz o seu horário. Né? Então, quando você estiver nessa situação que a coisa, sabe, não está rendendo, não está funcionando, tira um dia para você, tenta se reconectar, né? Dá um reset, como a gente diz hoje em dia, tá? Uma coisa completa a outra. Seu possível futuro cliente poderá estar em uma festa da qual você participe ou de uma atividade de voluntariado. Nem sempre é fácil manter o equilíbrio entre o pessoal e o profissional, mas existem mecanismos que podem ajudar a superar determinadas questões. Se você não está bem em casa, o trabalho também vai estar horrível. Ou vice-versa, sabe aquela pessoa que traz um problema do trabalho para casa e acaba desgastando a relação com a esposa, com o esposo, com a família, tudo. Isso é muito ruim para qualquer lado, né? Então, a gente precisa saber diferenciar, separar essas duas coisas. Fácil não é, tá? Mas existem algumas maneiras. E algumas, lembre-se, você não consegue controlar o mundo. Faça o que lhe é possível. Cada um tem que fazer a sua parte. Tem gente que é extremamente centralizador, né? Acha que num primeiro momento ele até consegue manter tudo ali nas suas mãos, controlando. Mas com o passar do tempo isso vai se tornando impossível. Ele vai começar a escorrer pelos dedos aqui. Não tem como. Então, você tem que aprender a ser gestor, você tem que aprender a cobrar. Né? Cada um tem que fazer a sua parte. A pessoa foi contratada, recebe para isso. Então, precisa aprender a ser gestor, porque senão você está fadado a fracassar. Tá? Você não é dono da verdade. Quando não souber algo, peça ajuda. Demonstra que você é uma pessoa humilde que gosta de aprender. Gente, com as mudanças diárias que nós temos, com a tecnologia, então, tudo muda o tempo todo. Hoje é assim, amanhã é assado, dava para fazer. Você vai dizer, mas ontem eu fiz assim. Foi ontem, como você disse. Já mudou. Tá? As regras mudam todo dia, as leis mudam quase todo dia. Né? Então, por isso que eu falo, você tem que estar atualizado o tempo todo, tá? Porque ela muda. Tá? Então não tem jeito, você não é dono da verdade. Eu sei que tem que ser assim.
Mas por que você está me sugerindo que é de outra maneira? É melhor dessa forma ou mudou alguma coisa? E ninguém é dono da verdade. E aí você vai estar trabalhando com o seu grupo, com os seus clientes e tentando aprender, porque a gente aprende muito também no dia a dia profissional. Use e abuse da tecnologia. Ela está aí para isso. As pessoas um pouco mais velhas, elas têm algumas, né, têm uma certa dificuldade ali com a questão tecnológica, de usar o celular ou o computador. Gente, não tem jeito. O mundo não vai retroagir para te absolver. Você tem que adquirir esse conhecimento. Faça um curso de informática básica, de Excel, de Word, de mídias sociais. Você precisa estar assim. Você precisa entender o que é esse mundo. Senão você vai estar fora do mercado de trabalho. O mercado vai acabar te excluindo. Até porque essa geração nova que vem aí, ela já nasceu virtual. Ela já sabe de nascença, o mundo dela já é virtual. Né? É muito comum assim os mais jovens, os filhos, os netos, falam: Ih, papai, mamãe, vovó está por fora, não sabe nada. Mas para eles é extremamente normal. Como foi para nós com o telefone, antes dos nossos pais, e depois com aqueles computadores mais antigos, e o mundo vai estar em transformação. Essa turma que é genial hoje vai pegar IA, a inteligência artificial, daqui a pouco, e talvez para eles já não vai ser mais tão fácil, mas a próxima geração vai se deleitar com aquilo, porque já vai nascer sabendo. Tá certo? Então, não adianta brigar com a tecnologia. Não sabe, pede para o sobrinho, para o filho, mas preferencialmente faça curso, aprenda. Tem curso para tudo que você puder imaginar, até mesmo na internet. Hoje você tem uma facilidade muito grande, tá bom? Tenha sempre uma válvula de escape, um esporte, um lazer. Isso é uma coisa muito interessante, porque na medida em que você está estressado, que você está ali angustiado, e você pode tirar aquele dia para você, e aí você fala: bom, hoje não adianta porque não vai render. Então eu vou pescar, eu vou jogar futebol, eu vou cozinhar, eu vou dançar, eu vou fazer tricô, eu vou cantar. Sabe, descubra o que lhe dá prazer para te reconectar com o mundo ali. Deixar você legalzinho para no dia seguinte você voltar. E isso é para a vida, não é só na questão profissional não, né? Às vezes você está com um problema na família, não adianta discutir, bater de frente, pede um tempo para você e vai tentar ali se reorganizar. Beleza? Nós temos também as coisas se transformam com o tempo. Procure acompanhar a mudança. Não vale a pena resistir a elas, são inevitáveis. Gente, eu vou dar um exemplo disso aqui, que são a questão das profissões. Vocês lembram que tudo estava estabelecido e ficou por um bom tempo ali certo? Ah, fulano vai ser advogado, fulano vai ser bancário, fulano vai ser médico, e estava tudo bonitinho. Até que alguém chegou com tecnologia e mudou tudo. Né? Hoje em dia nós praticamente não temos mais táxis, nós temos motoristas de aplicativos, nós temos delivery, né? Então deu uma chacoalhada no mundo. E isso vai acontecer cada vez com mais frequência. Tem como mudar isso? Não, não tem. Então é melhor você se adaptar. Tá? Pense na ideia de mudar de profissão. Você já está maduro, filhos criados, estabilizado financeiramente ou não, e ainda tem disposição. Talvez esteja no momento certo para novos desafios. Isso é aquilo que eu falei aqui no começo, que a nossa faixa etária, a maioria de 40 em diante, que é o pessoal que já trabalhou, já criou seus filhos, muitas vezes, né? E que de repente está pensando em mudar, em fazer uma outra coisa. Como esse trabalho é autônomo, dá para você ir fazendo ali, e a grande vantagem, a meu ver, é que você não tem um prazo específico para isso. Eu posso ser corretor com 40, 50, 60, 70, 80 anos, o tempo que você tiver disponibilidade, que você querer trabalhar com isso. Né? Então essa é a vantagem. Você não tem um patrão. Porque com o passar do tempo, o mercado ele vai te discriminando. Tá? Então não se preocupa não. Você tem 50, vem lá, vamos aprender, vamos mudar, vamos fazer que seja para ser técnico em transações imobiliárias ou para ser outra coisa aí. E aí nós temos que pensar o que é que ainda dá para ser feito pelo ser humano, né? Qual é a profissão que não vai acabar de repente aqui nos meus olhos, um piscar de olhos?
Tá? E aí, nesse sentido, eu falo das novas profissões. Gente, há 20, 30 anos atrás, quem é que imaginava que ia ter youtuber, que iria ter gamer, aqueles meninos que jogam game online, que hoje ganham fortunas, né? Coordenador de tráfego virtual, que é uma profissão que está ali muito em moda. A maioria das profissões antigamente, dos próximos 50 anos, às vezes nem foram criadas. Se você me perguntar o que vai perdurar, o que não vai, eu não sei te dizer. Acho que vai acabar advogado, eu acho que vai acabar esse médico da maneira que a gente conhece. Um exemplo bem clássico disso é o bancário, né? Se você perguntasse para o seu pai e para a sua mãe há 30 anos atrás o que ela gostaria que acontecesse na tua vida, ela vai dizer que gostaria que você fizesse um concurso do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, fosse aprovado e tivesse uma vida estável. Isso era o objetivo. Eles estavam errados? Não. Era a realidade daquele momento. E aí o que aconteceu com o banco? O banco virou fumaça. Hoje nós temos os bancos virtuais. Você passa pelo centro da cidade, você vê aquelas estruturas monstruosas, todas vazias. Né? Já quase não tem mais atendimento público. E a nova geração não sabe nem o que é esses bancos com essa estrutura gigantesca. Imagina aquelas filas que nós enfrentávamos por hora. Acabou tudo, é tudo aqui, ó, na ponta do celular. Né? Então a gente tem que pensar nisso, o que eu quero fazer. Eu acho que nunca vai acabar a capacidade profissional de um artesanato, de cozinhar, né, de fazer uma boa comida, que é uma arte, uma boa música. Então tem coisas que a inteligência artificial, que a tecnologia vai demorar ainda muito tempo para trazer. Mas tem profissões que elas simplesmente vão desaparecer. Né? Ou porque criou um jeito de fazer aquilo, taxista, não existe mais. Motorista de ônibus, daqui a pouco vai ser tudo transporte sem motorista. Né? Cobrador de ônibus, é outra profissão que sumiu, que acabou. Né? Então, vigia hoje, o porteiro, você tem o porteiro eletrônico. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. O que é que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos? Né? Qual é a minha perspectiva para você e para os seus descendentes, às vezes seu filho, seu neto, para você indicar o que vai ser esse mercado. Ok? E eu digo uma coisa que eu também sempre incentivo o pessoal muito a falar isso, que nós fomos educados para sermos empregados, certo? Nós não fomos educados para ser empreendedor. Quando você vai numa escola, principalmente pública, todo mundo, ainda hoje, a ideia é fazer um concurso público e ser funcionário do governo, né, ou da prefeitura. Então, é ser empregado. Mas você vai numa escola privada, a matéria que mais o pessoal trabalha é empreendedorismo. O cara pode montar um restaurante, uma escola, né? O cara pode ter uma construtora, e a gente acha bonito, né? Fala, nossa, o cara criou aqui um negócio inovador, uma empresa de tecnologia, ou uma empresa na área de paisagismo, e a gente acha tudo muito bonito. E por que nós não podemos fazer isso? Você já pensou em empreender com alguma coisa que você gosta, que você sabe, que você conhece? Hoje o mercado está totalmente aberto. Né? Você tem um mundo a um clique da sua mão ali pela internet. Tá? Então, essa estabilidade e essa cultura de educar para ser empregado, ela também se perdeu. Né? Dá para ter estabilidade ainda? Vai ter emprego no governo? Sempre vai ter. Precisa de novas pessoas, vai ter juízes, vai ter promotores, vai ter funcionário público de todas as espécies? Sim, professores, vai ter, gente. Só que o mercado ele vai cada vez exigir mais qualificação e uma particularidade daquela pessoa para poder estar ali. Né? Hoje as empresas, quando contratam, nós vamos ver aqui, elas pegam algumas características que elas procuram no indivíduo hoje, nas empresas privadas também. Ok? Aí eu coloco sempre aqui, admiramos quem empreende ou corre atrás dos seus sonhos e ideais. Então, que esse seja seu objetivo também. O que mais conta no seu currículo hoje em dia? E aí eu estou falando tanto do privado como do público. Atualmente, os selecionadores querem saber
das suas experiências e vivências, principalmente nós que somos o pessoal ali um pouco mais maduros, né? Da sua formação, principalmente nas áreas sociais, tá? O que você já fez, que você trabalhou, de intercâmbio no exterior, de conhecimento de outra cultura e língua, que é importantíssimo, é um diferencial hoje, da sua capacidade de trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Se você for empreendedor, você vai ter empregados. Se você for empregado, você vai ter colegas de trabalho, você vai ter chefia. Então, você precisa aprender a conviver. E tem gente que é extremamente antissocial, né? Então, a gente tem que pensar, onde é que eu vou me encaixar nesse mercado? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sobreviver, mas eu preciso me encontrar neste mercado profissional, tá? E também da sua capacidade motivacional e liderança. Se você for pegar hoje o mercado, você tirar aquela grande massa que ganha pouco mais que um salário mínimo, hoje a carência de profissionais com qualificação e que tenham capacidade motivacional e de liderança é muito grande. Todas as empresas estão ávidas por esse profissional, eles necessitam, tá, desse profissional. Nós temos aqui no estado o agronegócio, que é uma explosão da área de trabalho, tem mercado para tudo. Se você se identifica, e o agro não é só plantar soja, tá? Tem a parte administrativa, a parte tecnológica, tem a parte contábil, você tem N profissões que estão dentro daquela área. Você tem cidades voltadas ao agro muito ricas. Então, e tem as áreas diretamente ligadas à agricultura, à agronomia, né? Que você pode ali estar fazendo, meio ambiente, que é uma área também muito interessante. Então, essas características aqui, que os selecionadores, o pessoal de RH hoje, eles verificam muito quando eles vão fazer uma entrevista de trabalho. Tá? E eu vou repetir uma coisa aqui, cuidado com as suas redes sociais. Tá? Elas dizem muito sobre você, para o bem ou para o mal. Né? E hoje em dia, também os selecionadores, o pessoal do RH, uma das primeiras coisas que eles fazem é acessar a sua rede social. Se você tem a sua rede social trancada, eles vão pedir que você os aceite, né, um convite, e depois eles vão dar uma olhadinha, saber como é que está lá. A grande maioria, a rede social é aberta, né? E aí ela pode dizer muito de você, para o bem ou para o mal, né? Ah, o cara está ali todo final de semana tomando a cachaça, só bota ali festa, caído no chão e aquela coisa nada. Não que não possa se divertir, gente. Mas isso num domingo e segunda-feira você tem que estar ali na lida às 6 horas da manhã, você não vai estar mesmo. Então o pessoal vai eliminando, vai tirando, vai separando o joio do trigo até saber quem é que ficou ali. Se você tem pretensões, se você pretende ser um bom profissional no mercado, e isso inclui o de corretor de imóveis, você tem que passar uma imagem, você tem que viver aquilo lá, tá certo? Então, cuidado com as suas redes sociais, ela pode ser uma armadilha aí para você. Ah, o pessoal quando vai, faz entrevista, fala, nós vamos te ligar, e ninguém nunca liga. Será que acontece que ninguém dá retorno? Entra lá nas suas redes sociais, dá uma olhadinha e vê como é que você está lá. Né? De repente vale a pena reformular, mudar, e mudar a sua atitude também, né? Porque não adianta só aparecer, você tem que ser também. Bom, é isso a nossa aula, eu acho que deu para ter um panorama bem legal, né? Infelizmente, é um encontro somente que nós teremos sobre a psicologia de vendas. Vocês têm a apostila na mão, eu sei que é chato, que não gosta de ficar sempre lendo ali, mas quem teve a oportunidade de acompanhar a aula aqui online ou puder rever esse vídeo amanhã, vocês podem ter certeza que vocês vão fazer a avaliação, são 10 questões de múltipla escolha, é exatamente o que nós conversamos aqui, tá certo? Eu desejo sucesso, eu sou professor também da área de graduação e certamente nós vamos nos encontrar aí pela vida aí numa outra oportunidade, tá bom? Sucesso para vocês e até a próxima. Abraço.